Neste domingo, no dia 2 de maio de 2021, agora pela manhã eu recebi a notícia de que uma anciã da igreja onde eu nasci veio a estar com o Senhor. O Senhor decidiu recolhê-la, não pela pandemia, não pela doença que está assolando o mundo, mas aos seus 85, 86 anos, o Senhor resolveu fazê-la descansar. Eu acho que eu conheço, eu tenho 41 anos, eu acho que eu conheço essa anciã, essa irmã, desde os meus 7 anos. Então lá se vão 33, 34 anos que eu conheci essa guerreira da fé. Uma mulher de família grande, devia ter aí seus 7, 8 filhos, na qual eu convivi bem com os 3 mais novos. Estudei com uma de suas filhas por muito tempo, toda a minha parte escolar, primária, ginásio, estudei com uma das suas filhas. Trabalhei com um de seus filhos por muito tempo. E no meu tempo de adolescência e juventude, um de seus filhos jogava futebol e ele sempre estava no campo de futebol da nossa cidade. A gente também jogou futebol muitas vezes juntos e ele também já, em 2013, ele partiu para a eternidade em um acidente trágico de moto. E neste dia o Senhor resolveu recolhê-la. O nome dela era Gessi, uma senhora muito simples, muito humilde na sua forma de ser, mas de uma riqueza, um exemplo de fé gigantesco. Ela era surda, não conseguia ouvir, mas lia a Bíblia e entendia, e era uma mulher de oração, uma mulher muito respeitada pela sua oração na nossa cidade, onde os vizinhos recorriam até ela para pedir oração, e se tem muita notícia, muito testemunho a respeito disso. E a minha avó morreu aos 77 anos, no ano 2000, e ela era um pouco mais nova que a minha avó, porque agora ela morreu com 86, 87 anos por aí, e a minha avó morreu com 77, então ela devia ser aí pelo menos uns 13 anos mais nova que a minha avó, que se minha avó estivesse viva hoje, minha avó já estaria completando seus 98, 99 anos. Ela morreu em 2000, então era humanamente impossível a minha avó estar viva. Mas a irmã Gessi era uma das últimas das mulheres da geração da minha avó, daquela igreja. E já se foram, assim, das que eu me lembro do tempo do meu nascimento, já se foram a irmã Zezé, que também é mãe de amigos meus. Foi-se também a irmã Eva, há 2 anos atrás. E essas mulheres viveram a fé. Famílias enormes, né? Bastante trabalho, mas a oração e a fé trouxe essas mulheres a perto aí dos seus 80 e tantos anos. Eu acredito que a minha avó tenha sido a que se foi mais cedo, dados tantos problemas de saúde que minha avó tinha. Mas era uma mulher de fibra, uma mulher de oração também, assim como essas mulheres que eu disse, a irmã Zezé, a irmã Eva, a irmã Maria, que era minha avó, e agora se vai a irmã Gessi. A irmã Gessi Nunes de Oliveira, o Senhor resolveu recolhê-la. E eu sinto, eu estou no trabalho nesse momento, não posso sair daqui para acompanhar o seu momento funeral, estar ali com a família, mas eu me alegro por ter vivido com uma pessoa dessas que tem uma fé sobrenatural. Dentro da sua simplicidade, dentro da sua humildade, nunca se assentou numa cadeira de teologia, nunca
participou de simpósios, nunca participou de conferências, de bacharelado, essa coisa toda, de faculdade teológica, mas Deus deu uma fé inabalável para essas mulheres. E nós só temos a agradecer a Deus por ter podido viver a vida ao lado de pessoas assim. Há muito tempo não ouvia. Eu moro em uma cidade um pouco distante. Meus pais ainda moram na cidade que eu nasci. Um pouco antes do meu nascimento, a minha família, meus pais foram para a igreja, se converteram, aceitaram a Jesus como seu Salvador, e nós acompanhamos. Eu nasci num lar cristão, acompanhei a vida de muita gente que passou por ali, e essa irmã, eu acredito que ela deva ter chegado na minha cidade por volta dos anos de 86, 87, eu devia ter aí eu tinha meus 7, 8 anos de idade quando ela chegou ali. Me lembro até do cachorro que eles trouxeram para a cidade. E o esposo dela, que se chamava Manuel, ele era um homem muito brincalhão, Manuel Nunes. Era um homem muito brincalhão e punha diversos apelidos em mim. Ele também, o Senhor recolheu ele já há um tempo atrás. Mais um versículo da Bíblia, o Salmo 116, versículo 15, diz que é preciosa aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Se nós formos olhar a explicação, se nós formos buscar o contexto desse texto, a coisa toda talvez não se aplique dentro dessa... Mas o que o português traz para nós é uma palavra simples, e eu não quero aqui me apegar com nada, com teorias, com nada. Eu quero dizer que para o Senhor, aos olhos do Senhor, é preciosa a morte dos seus santos. É preciosa aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. E dentro desse entendimento simples e objetivo desse texto, eu posso concordar que sim, que é precioso ao Senhor a morte de uma pessoa como Irmã Gessi. Uma pessoa que sofreu as agruras da cruz, sofreu o peso do Evangelho. Eu tenho certeza disso, que ela viveu uma vida de provas e vitórias. Ela lutou, mas ela venceu. E hoje ela está guardada em Cristo, aguardando o grandioso dia do arrebatamento. O apóstolo Paulo, aos Coríntios e aos Tessalonicenses, ele fala que no abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta, os mortos ressuscitarão primeiro, e nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados e encontraremos com o Senhor nos ares. Eu tenho certeza de que a irmã Gessi, que a irmã Maria Dias Lopes, que era minha avó, que a irmã Maria Josefa, que era chamada carinhosamente de irmã Eva, e a irmã Zezé, a irmã Josefa de Oliveira, mãe de muitos amigos meus, esposa de um irmão que a gente tem um carinho muito enorme, ainda está vivo, mora numa cidade próxima aqui, que essas pessoas nos receberão nos ares, se nós estivermos vivos e não negarmos a fé até o dia da volta de Jesus. Eu sei que Deus não tem prazer na morte do ímpio, porque a vida se foi, perdeu a oportunidade de alcançar a salvação. Mas é precioso aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. A irmã Gessi está guardada em Cristo até o arrebatamento e por toda a eternidade. A irmã Gessi foi um exemplo de vida, um exemplo de que não é só nas horas de alegria que a pessoa deve adorar a Deus, ser fiel a Deus. A irmã Gessi foi fiel a Deus uma vida toda. A irmã Gessi deixa para nós que ainda estamos aqui um exemplo de o que é
viver uma vida de integridade para com Cristo, para com Deus, e viver na dependência total do Espírito Santo. Me lembro dela na igreja, nos cultos, dando testemunho, contando muito testemunho e pedindo oração para a sua família inteira. E nós achávamos muito engraçado que ela saía do púlpito e ia até o banco, falando, entregando já a oportunidade, falando o nome das pessoas da sua família, pedindo oração por eles, apresentando todos, das quais eu sei o nome, mas não é necessário aqui eu falar. Mas eu tenho certeza que o céu se alegrou na morte da já saudosa irmã Gessi de Oliveira, Gessi Nunes de Oliveira. A sua filha, eu estive vendo em um vídeo no Facebook agora há pouco, uma das coisas mais lindas que eu já vi na vida. Eu tenho certeza disso, e não é por causa da minha emoção, por causa do meu sentimento, que eu venho dizer que aquilo é uma das coisas mais lindas que eu vi em toda a minha vida. A filha dela passando a mão na sua cabeça, fazendo um carinho no seu cabelo ali, ela ainda vive, e a filha dela cantando para ela, escreveu que ouviu a mãe dela cantando esse hino durante toda a vida, que é aquele hino: quão glorioso cristão é pensares na cidade que não tem igual, cujos muros são de puro jaspe e as ruas de ouro e cristal. Pensa como será glorioso ver-se-á triunfal multidão, que cantando aguarda a chegada dos que vencem a tribulação. Irmã Gessi venceu a tribulação. Irmã Gessi está guardada em Cristo. Irmã Gessi não sofre mais as dores desta vida. Irmã Gessi combateu o bom combate, guardou a carreira, acabou a carreira e guardou a fé. Desde agora está guardada para ela a coroa da justiça, na qual o Senhor entregará nas suas mãos naquele dia, o dia que as coisas se cumprirem, e que eu tenho fé de que eu vou alcançar o mesmo mérito que a irmã Gessi alcançou. Se alguém da família ver, eu deixo aqui os meus sentimentos, eu deixo aqui a minha admiração, me cobro por ter passado tanto tempo sem vê-la e agora só o verei na eternidade. Mas o sentimento é real, o sentimento é vivo e verdadeiro. Eu tive o prazer de conhecer uma pessoa como essa mulher. O mundo nosso, uma vez eu fui em um velório e eu disse para a filha de um senhor na qual a gente tinha uma grande estima, e eu disse para ela: todas as vezes que eu vejo uma referência dessa da nossa cidade partindo, o nosso mundo vai ficando menor. E eu tenho certeza que com a partida da irmã Gessi, o nosso mundo vai ficando menor. O nosso mundo infantil era muito grande. E no decorrer da vida a gente vai diminuindo o nosso mundo, e o nosso mundo vai ficando pequeno. Vai se diminuindo pessoas, vai saindo contextos históricos da nossa vida, coisas nas quais a gente viveu e tem só agora as histórias para contar. Mas é assim, a vontade de Deus, a culpa é nossa, né? Fomos nós quem erramos, os nossos antepassados, a raça humana veio a pecar e existe a causa e consequência do pecado. Mas aqueles que são alcançados por Cristo conseguem viver a esperança da glória. E a irmã Gessi esperou a glória e alcançou. Não existe dor na morte de um cristão. Existe um sentimento de perda, mas não é de dor. O hino da harpa fala que tem que cantar com vida ao crente, doce será cantar, né? Canta, olha só para a frente, deixa o seu pesar. E neste hino fala:
canta nas noites tristes, canta no sol e na luz. O mal assim resiste. Canta para Jesus. Não tem hora para cantar. E eu vi a Silvana cantando ali. Eu sei que é difícil até falar, eu que não sou filho, não sou parente, apenas um conhecido, um irmão em Cristo. Estou com esse sentimento, eu sei quanto deve ser difícil cantar na hora da morte. Mas ela foi firme ali cantando para sua mãe, ajudando ela a ter um pouquinho mais de esperança, porque já estava ali a sua passagem. É muito bom, é triste, mas é bom contar a história de uma pessoa assim. E se você assistir esse vídeo, você vai saber que existiu uma guerreira da fé na cidade onde eu nasci. E o nome dela é Gessi. Assim como outras que eu disse nesse vídeo, ela faz parte da minha história de heroínas e heróis da fé, da qual a gente vai construindo durante a vida. Irmã Gessi é uma heroína da fé. Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Deus assim permitir. Amém.